Abra a sua Bíblia. Os jovens, né? Estão indo. Eles começaram hoje, alguns deles começaram o curso de batismo, estão se preparando aí para julho, possivelmente dia 22 de julho celebraremos o batismo aqui na igreja. Os jovens estão fazendo o curso, os adultos fiquem à vontade, quem não é batizado ainda, me procure para estarmos conversando e tratando sobre isso. Hebreus capítulo 11, por favor, vocês abram a sua Bíblia, vamos continuar um pouco com aquele tema que foi preparado, Vitor, que foi preparado, iniciado no sábado passado, fala da fé, amém? A fé honra a Deus, Deus honra a fé. Você está sem Bíblia aí, Paulo? Hein? Já, amém. Ótimo, tá bom, fica à vontade. Amém, glória a Deus. Você que está vendo aí, assistindo, nós estamos no capítulo 11 de Hebreus. É um capítulo que trata da fé e dos homens, servos de Deus, os patriarcas, os heróis da fé. São relatados aqui neste capítulo 11 do livro de Hebreus. Que começa, vamos relembrar, o primeiro verso fala: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ali o verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Então a fé, o primeiro momento é para você conhecer a Deus, chegar a conhecer e aceitá-lo, e a segunda é receber dele aquilo que Ele tem separado para a sua vida. Nós temos o privilégio de já termos conhecido, confessado e alcançado a salvação em Cristo Jesus. E a nossa caminhada aqui na terra é para não só valorizar, mas principalmente para sustentarmos, né, nessa caminhada, esse prêmio, esse galardão que nós vamos receber um dia, né? E vamos estar frente a frente com o Senhor, né? Terminamos no verso 7, né, no sábado passado. A partir do verso 8, vamos agora um personagem muito conhecido e que ele é elevado, né, à condição de patriarca segundo a fé que ele teve no Senhor Deus. Verso 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então Abraão está registrado ali no primeiro livro da Bíblia. Ele obedece o Senhor, o princípio dele foi obedecer. E pela fé que ele teve, ele alcançou de Deus a concretização da promessa. Abraão tem uma aliança estabelecida com Deus, e Deus prometeu a ele que, nós vamos ver nos versos seguintes, ia se multiplicar através da vida deles, através da fé dele, ia se multiplicar na terra todas as pessoas. E hoje nós fazemos parte desse grupo, né? Nós somos um grão daquela areia, nós somos uma estrela daquele céu. Ele creu, e Deus manda ele para ir a um lugar que ele não conhecia, mas ele tinha fé suficiente para obedecer. E a obediência é o princípio básico da nossa caminhada com Deus, para que possamos alcançar o melhor que Ele tem separado para as nossas vidas. Esses dois versos falam disso, e continua falando no verso 10, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele não ia para nenhuma cidade, a cidade que ele ia era uma cidade que Deus ia dar para ele. Ele aguarda, diz a palavra de Deus, não é uma cidade como a nossa cidade que nós moramos, não é uma cidade onde nós vamos viver um dia, é uma cidade celestial, é uma cidade diferente daqueles que são salvos, é o céu de uma maneira em geral, como é conhecido no mundo.
Ele fala que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto. Quem pode preparar a nossa morada é Deus. Quem pode nos levar a alcançar essa cidade é Deus. Os bancos nos emprestam dinheiro para nós comprarmos a casa aqui na terra, mas eles não nos dão a morada eterna. Se você não pagar, inclusive, eles tomam de volta. Mas Deus não, a morada que Ele nos oferece é eterna. Nós podemos até errar, que Ele perdoa. E a casa que Ele nos vai dar é uma casa que nós habitaremos para frente, para sempre. Essa é a grande diferença. Nós esperarmos no que vem de Deus e não do que o mundo oferece. Abraão, sem conhecer, ele obedeceu, é o princípio para ele conquistar o que ele conquista. Aqui nos versos anteriores se fala em Isaac e em Jacó. Isaac é o filho dele, Jacó é o neto. Jacó e Esaú foram netos. Eles obedeceram, que é o princípio que nos leva a alcançar o melhor de Deus nas nossas vidas, no mundo difícil que nós vivemos, no mundo cheio de problemas, e em condições que podem nos assolar de uma hora para outra. Essa semana, nós sofremos aí com aquele incêndio ali de Londres, terrível. Alguns relatos vão surgindo. Eu vi de um casal de italianos de 27 anos, arquitetos, eles ligando, se despedindo dos pais deles na Itália, porque eles não tinham mais chance. A última coisa que eles puderam fazer, vivos, foi ligar para se despedir dos pais. Isso pode alcançar qualquer um de nós, pode alcançar qualquer um de vocês que estão vendo, porque são coisas que acontecem. 27 anos, para mim, crianças, né? Para quase todos nós, pelo jeito, né? Mas é terrível. A gente pode perder tudo de uma hora para outra. Aqueles que estão do nosso lado, eles eram filhos, não eram pais ainda, mas os pais receberam os telefonemas. Eles não tiveram uma chance de se livrar da tragédia. Eu não sei qual era o acerto dele com Deus. Eu só posso falar para todos nós o que está na palavra de Deus. Eu não posso dar uma esperança para vocês que não está na palavra de Deus. O que nós temos lutado nesse tempo todo, essa semana mandei um e-mail para vocês, estou 5 anos aqui, eu não sei quanto tempo eu fico aqui mais, esse lugar não é meu, mas o que eu tenho para vocês é mostrar o que existe de verdade, o que a palavra mostra e ensina, nesses dias difíceis que nós temos enfrentado nas nossas vidas. E nós precisamos dessa fé, porque sem ela nós somos abalados, sem ela os nossos planos podem não se consumar. Sem essa fé nós teremos dificuldades de avançar, teremos dificuldade no relacionamento conjugal, no relacionamento com os jovens e aqueles que já são adolescentes, começando a uma fase mais adulta. Eles vão enfrentar piores ameaças do que nós enfrentamos quando então, porque o mundo jaz no maligno, o inimigo só traz isso. Por isso que eles estão, as crianças na sala de crianças, os adolescentes com os adolescentes, porque através da palavra de Deus eles também são preparados para resistir aí fora. Eu estou muito feliz, já falei com o Tiago, com a Soraya, pelo que eu estou vendo com os jovens aqui na igreja. Os ingleses estão vindo, né? Com os nossos portugueses e brasileiros. Vão se batizar alguns deles, porque estão compreendendo o plano
eles têm um lar, eles têm os pais que são cristãos, ou quando os pais não são cristãos, têm parentes, conhecidos, e estão aqui na casa de Deus. Eles talvez não entendam ainda que cidade é essa que Deus está preparando para a vida deles, porque na fase que eles estão, as luzes e as cores são mais fortes, e nós temos que saber lidar com isso, com nossos jovens. Estava agora indo ali tomar um café antes do culto, e eu tirei ali do mapa, tem um mapa ali junto daquela porta, não sei se vocês viram, e tem o nome dos nossos jovens que estão fora daqui, estudando. E eu fui buscar minha filha ontem, lá em Norwich. Ela acabou a universidade dela ontem, e estava lá o nomezinho dela pregado, eu tirei e glorifiquei a Deus. No carro de lá para cá eu falava: você agradeceu a Deus, você ter acabado o seu curso, você tem agradecido a Deus cada coisa que acontece na tua vida? Porque nós temos que ter essa gratidão e saber por fé que é Deus que está por trás de todas essas coisas em favor das nossas vidas, em favor das nossas famílias. Como Abraão, nós vamos ver aqui na frente algo tremendo. E a nossa responsabilidade espiritual nessa caminhada e até o tempo, quando ele chegar de estarmos com Cristo, como o apóstolo Paulo fala, o que é verdadeiramente melhor. Então ele está esperando essa cidade de Deus, por isso que ele foi. E verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela acreditou na promessa, ela não acreditou no corpo que ela tinha, ela acreditou na promessa. Algumas pessoas falam: pastor, mas eles desobedeceram, e desobedeceram, e tiveram um filho de uma maneira que estava fora da promessa de Deus, mas corrigiram o rumo. Só que aquela promessa ainda demorou mais 14 anos, quando ele chega a 100 e a mulher a 90, porque ela teve por fiel que essa promessa vinha. Como ela via que a idade ia passando, e era uma coisa comum naquele tempo, ela se fez mãe através de uma serva. Daí vem a parte da descendência de Abraão com o povo árabe. Verso 12, por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Abraão recebe a ordem de sair lá de onde ele morava, ele não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Ele não tinha promessa nem do filho, mas ele obedeceu. E o prêmio foi o filho, o prêmio foi a herança. É incrível porque, já falamos isso aqui, as mulheres, relatadas aqui na palavra de Deus, a maior parte delas eram estéreis. Não tiveram filhos, a não ser quando Deus põe a mão. Porque elas tiveram fé, elas creram que um dia iam ser mães. E aqui fala, e eles são o alicerce dessa posteridade de hoje. Todos eles morreram na fé, diz o verso 13, sem ter obtido as promessas. Todas essas pessoas que nós relatamos já sábado passado e hoje estamos relatando, e o que vamos relatar mais na frente, eles morreram na fé, mas eles não obtiveram a promessa. Eles não conheceram Jesus, não participaram da palavra de Jesus, mas eles tiveram fé para acreditar que viria alguma coisa para a vida deles. E hoje nós podemos dizer, veio, e vieram boas coisas, e tanto que eles estão aqui na Bíblia, eles são referência para as nossas vidas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles estavam fora da cidade deles, Deus manda eles sair de lá.
e eles vão para onde ele ia mostrar. E eles eram estrangeiros. O que é que nós somos aqui no Reino Unido, na Inglaterra? Nós somos estrangeiros, mas a nossa pátria é outra. Não é nem Portugal, nem o Brasil. Isso está lá no nosso passaporte, porque é uma regra do mundo. Mas a nossa pátria é outra. Aquela que Abraão fala que Deus é o arquiteto, o país, a cidade que vai ser edificada em nosso favor, é um só. Seja quem sejamos, importa a fé de nos levar à salvação que há no nome de Jesus Cristo, confessando que eram estrangeiros e peregrinos pela terra. Nós temos que viver aqui o tempo só que estamos de passagem, e é um tempo muito curto. Nós estamos lendo coisa aqui do primeiro século da era cristã, 1900 anos atrás, 1900 anos atrás. Nós estamos lendo algo que foi escrito nessa época. E passou, e estamos nós aqui. E vai passar. Passa muito rápido. Então nós temos que ter essa consciência de juntar os tesouros de Deus na nossa vida e não os tesouros do mundo. Que o nosso foco seja as coisas de Deus, da obra de Deus, e não das coisas do mundo, porque não vamos levá-las para nenhum lugar. Esta é a nossa posição. Nós somos cidadãos do céu, diz a palavra de Deus, e devemos nos preparar para ir para lá. Continua o verso 14. Porque o que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Que pátria nós temos que vislumbrar? E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Já experimentamos isso aqui nesta igreja. Eu já nesses últimos 5 anos que aqui estou, nesses primeiros 5 anos, alguns dos nossos voltaram para Portugal, voltaram para o Brasil. Puderam voltar, diz aqui a palavra de Deus, mas não quiseram. De lá onde eles estão, a pátria ainda é a celestial, que eles aguardam para o dia propício. Mas houveram oportunidade para voltar. Temos um casal aqui que foi, já voltou para cá. Não sei se mais alguém daqui chegou aí para um lado e voltou. Porque é assim na nossa vida. Mas nós temos que ter a consciência espiritual que essa peregrinação não é Portugal, Reino Unido, Brasil, Reino Unido. É terra, céu. Céu, terra. A fé honra a Deus? Deus honra a fé. Acorda, povo. Com esse sol não é fácil, né? Mas agora, verso 16. Aspiram uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha que tremendo. Às vezes, os jovens principalmente, eu me lembro disso, e dos meus, às vezes até nos envergonhamos de dizer que somos, vamos dizer assim, crentes, né, como nós somos conhecidos aí no mundo. Os jovens principalmente se embaraçam com isso, né? Uma expressão deles, uma palavra deles. Mas olha que tremendo, Deus não se envergonha. Deus não tem vergonha de nós. Deus nos ama como nós somos. Deus sabe que nós temos defeitos. Eu e vocês temos defeitos. Todos nós temos defeitos. E Deus não se envergonha de nós. Porquanto Ele está preparando uma cidade que a nossa imperfeição lá não será mais vista por ninguém, porque lá todos seremos perfeitos no Senhor. Lá todos seremos diferentes do que aqui somos. Lá não apontaremos os dedos uns aos outros.
Lá não nos decepcionaremos uns com os outros. Lá só haverá alegria. Lá só haverá conforto, congratulações, né, de estarmos juntos, cantando, servindo ao Senhor. Por isso que nós temos que estar treinando isso aqui agora, mesmo com tudo ao contrário que acontece aí no mundo, porque essa pátria que Deus está nos preparando vai nos levar como somos, para lá sermos diferentes. Essa é a razão de estarmos juntos como corpo de Cristo, porque dependemos dos outros, não importa em qual área esteja a nossa dificuldade, em que parte do corpo esteja a enfermidade ou a ferida, se é ferida física, se é ferida de caráter, nós temos que ter força, amor, uns para com os outros, para superarmos isso, para nos prepararmos para ir uma cidade que isso vai ser anulado, mas não aqui. Aqui temos que nos esforçar para transformar essa circunstância. Às vezes é difícil pela alma que carregamos, mas a palavra de Deus nos alerta sempre. Só é buscar na palavra de Deus que nós encontramos a resposta. Qual a tua dúvida, meu querido, minha querida? A palavra de Deus tira. Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Não nos envergonhemos. É incrível porque tem uma passagem ali no Evangelho, não me recordo bem agora, ele é repetido, né? Os 3 evangelhos têm muitas passagens parecidas, que fala que é impossível você dizer que ama a Deus, que você não vê, e você dizer que você não ama aquela pessoa que está do teu lado. Você ama quem não você vê, mas não consegue amar quem você vê. É essa falha física do nosso caráter que precisa ser sarada, porque Deus não se envergonha dela. Então nós não podemos nos envergonhar das nossas dificuldades e deficiências, porque para Deus Ele só tem um olho para nós, Ele só tem um olhar do amor para nós. Amém? Pela fé, diz o verso 17, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Já falamos sobre isso. Eu não ofereceria meu filho, eu não sou hipócrita, não seria meu filho, talvez desobedecesse a Deus, talvez o decepcionasse mais um pouco, mas eu não teria coragem de oferecer um filho em sacrifício. A Bíblia fala que ele conhecia Deus a ponto de saber que Deus ressuscitaria após matá-lo. Mas para ressuscitar precisava matar. Eu não faria isso. Eu não me envergonho de dizer isso. Já falei isso com Deus mais de uma vez. Mas aquela criança que só veio quando ele fez 100 anos, ele tinha que entregar. Deus pediu uma prova. E por fé ele entregou. Tremendo. Tremenda a fé desse homem. Exemplo para as nossas vidas. Eu imagino na cabeça dele, quando ele sai de onde ele estava, caminho de 2 ou 3 dias, eu não me lembro bem a história no pormenor, levando o filho, levando a madeira, levando o óleo, né, para acender o fogo, os auxiliares, que já próximo ao monte, onde ele subiu para sacrificar Isaque, ficaram para trás, mas ele fala ali, olha, espere que nós voltaremos. Ele fala no plural, ele tinha uma fé muito grande que Deus ia fazer alguma coisa, até ressuscitar o filho morto. E Deus pede algo parecido para nós.
Porque por causa do que Abraão fez em nosso favor, Deus deu Jesus. E nós não precisamos mais do holocausto de nada nem de animal para obtermos a salvação em Jesus Cristo. Mas Ele fez. Imagina a cabeça daquele homem caminhando, quando o filho lhe pergunta: pai, aqui nós temos a madeira, aqui nós temos isso, aqui nós temos aquilo, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o animal que nós vamos sacrificar? E Abraão diz: Deus proverá. Eu não sei o que é a provisão que está faltando na tua vida, mas eu quero dizer que Deus proverá. No nome de Jesus. Deus proverá. Quem esteve aqui domingo no filme, talvez tenha torcido para aquele professor, irritante professor, né? Estava até com raiva já. Não morresse, né? Porque para a história ser completa, ele ia ser salvo e não ia morrer. Mas Deus tem os seus propósitos. Nós temos que compreender esses propósitos através da palavra dele. Haverá sempre uma chance de salvação para quem quiser. Até no leito hospitalar, nós estamos orando por uma pessoa aqui, que a medicina já desistiu dela e já voltou para casa, já mandaram para casa, para morrer em casa. Pode ser no leito hospitalar, pode ser no asfalto molhado numa noite chuvosa, como aquela retratada no filme. Ali, ele teve tempo de se acertar com Deus. Mas e se não houver tempo? E se acontecer alguma coisa na nossa vida em que não haja tempo de acertar com Deus? Por fé eu creio que não será problema nosso, ou de quase todos nós, em relação à salvação, já alcançada pela promessa e principalmente pela fé. Mas e aqueles que estão ao nosso lado, nossos familiares inclusive, amigos, e se não tiver tempo, pastor, e se não tiver tempo, o que é que vai acontecer com eles? Só Deus tem a resposta. Não fiquemos procurando detalhes, quando o melhor que foi feito e revelado a nós está à nossa disposição. Saiamos, às vezes, da nossa posição de conforto, do sofá do descanso, né? Do ar refrigerado, que não é o caso aqui ainda, está bem quente, ou do aquecimento do frio, e vamos lá fora buscar aqueles que não têm fé, que não acreditam na salvação. Com certeza já ouviram uma, duas ou mais vezes que Deus é por eles, mas continuam na teimosia do mundo. E às vezes pode acontecer, até como uma tragédia. Nós não sabemos a história, sabemos da tragédia, e sabendo que muitas dessas existem pelo mundo e atingem não só os salvos, mas atinge pessoas que já tiveram oportunidade e não se decidiram, não tomaram a decisão. Não posso emitir juízo do que aconteceria, porque a palavra de Deus não fala isso. Fala do amor e da misericórdia dele. E assim já orei até pelos meus, quando se foram. Ele ofereceu o filho, e em seguida o verso 20 fala: pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Porque as coisas de Deus, elas vão passando. Hoje as nossas crianças estão na salinha lá dentro. Amanhã
vão ser os filhos delas, os nossos netos que vão estar lá dentro. Nós temos alguns netos aqui, naturalmente, os vovôs e as vovós da igreja, mas eles estão lá dentro e as coisas vão passando, porque não param. O tempo de Deus não para, a promessa continua. Aqui fala de Isaque, criança que ia ser sacrificado. Aqui já fala de Isaque, o pai de Jacó e de Esaú. Todos pela fé, eles herdaram essa promessa, continuavam estrangeiros, não tinham uma cidade, não tinham um local próprio onde morar, moravam onde podia morar, onde os campos acolhiam condições de dar o pasto para os seus animais, quando não eram expulsos pelos habitantes daquela terra, quando não havia problemas de outra natureza com eles, até a própria fome que assolou em alguns momentos a vida desses patriarcas. Eles viviam sem cidade, sem nação, viviam em tendas, acabava o pasto daquele lugar, procurava outro local onde tinha comida para os animais. Mas em todos os lugares que eles passavam, havia uma característica: eles levantavam um altar a Deus, reconhecia que estavam ali por causa de Deus. A Bíblia fala do enriquecimento de Isaque, a Bíblia fala do enriquecimento de Jacó, e da descendência dele passa a ser Israel. Deus muda, como mudou de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. Deus muda de Jacó para Israel, para a nação de Israel que viria a nascer, essa nação que existe, mas não é essa Jerusalém celestial que está ali, uma cidade como outra qualquer. A nossa cidade, Deus está como arquiteto preparando ela. A nossa Jerusalém é uma Jerusalém celestial. Ela vai vir para nos curar, ela vai vir para transformar as nossas vidas, tirar aquelas coisas que nos aborrecem e aborrecem uns aos outros, tirar a inveja, às vezes, a falta de perdão, tirar a blasfêmia da boca, a mentira, a inveja, a falta de perdão. Eu repito para você que está vendo aí, que são coisas que estão inerentes na nossa vida por causa da nossa alma. O Senhor quer quebrar isso da nossa vida para que nós possamos caminhar melhor e nos preparar para aquela cidade. E é por fé, as coisas ainda estavam por vir, mas eram anunciadas, e cada um ia abençoando os filhos, a sequência. Por último, Jacó, já morrendo, abençoou os filhos de José, os seus netos, dizendo para os filhos e para os netos o que ia acontecer com eles, o tempo da escravidão no Egito, o tempo que Deus ia levantar servos dele para tirar o povo, porque eles sabiam que eles iam para outra pátria, não estava pronto ainda, não era aquele lugar. Só que, ao contrário de Abraão, de Isaque e até de Jacó, o povo de Deus não obedeceu, o povo de Deus resistiu, o povo de Deus não quis ser reconhecido como povo de Deus, se envergonhava até porque buscava outros ídolos, buscava ídolos de outras nações, se juntavam com povos que não era para juntar, homens e mulheres. E talvez por causa dessa desobediência, nós estamos hoje aqui salvos. É um propósito de Deus. Aleluias. Finalizando os dois últimos versos desta tarde, o verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Ele ia morrer, mas adorava a Deus. Tremendo isso. Esse é o consolo que nos dá. Esse é o consolo que nós temos, caminhando com o Senhor. Nas horas das mais duras provas, nós temos que dar graças, como ensina a palavra, e adorar ao Senhor. E finalmente, pela fé, o verso 22, continuaremos outro dia. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, né? Aqui, esse tempo entre Abraão e José,
termina no Egito. Eles já estavam ali um certo tempo, e a Bíblia fala que eles ficaram mais 400 anos ali. E como cresciam, se multiplicaram, eram férteis, entende? Ficou uma população muito grande. Quando o Senhor retira, a palavra de Deus fala só de homens em torno de 600 a 650 mil, fora as mulheres e fora as crianças. 4 séculos, um pouquinho mais, em que eles estiveram ali, eles estavam sendo escravizados, porque eles tinham medo. Os egípcios tinham medo de que, com o crescimento daquele povo, eles se tornassem mais importantes e maiores do que o próprio povo egípcio. Mas foi por fé que está realçado aqui. E José sabia, porque Deus lhe dera sonhos, e ele teve fé para compreender que aqueles sonhos que Deus dera na sua juventude, e que criou tanto embaraço, tanta inimizade com seus irmãos, foi por fé que ele esteve e salvou o que hoje é a nação de Deus. Porque daquelas 70 pessoas, algumas versões bíblicas divergem aí 2, 4 números diferentes, que entraram no Egito, eram 70, saíram, diz a palavra de Deus, 400 e poucos anos depois, mais de 1 milhão, contando as mulheres e as crianças, bem mais de 1 milhão. Por fé de poucos, viraram como grão de areia do mar, ou viraram como as estrelas que estão no firmamento. Eles creram em Deus. É o que nós precisamos para as nossas vidas. Eu e você precisamos de fé. Nós precisamos de fé. Cada um de vocês precisam de fé. A fé honra a Deus. Fecha teus olhos. Te louvamos, Senhor Deus, porque é pelo teu amor que nós temos buscado essa fé. Já aprendendo, já sabendo, Pai, que tudo foi feito já em nosso favor. Porque tu és um Deus que nos ama e não se envergonha de ser o nosso Deus. Nós lemos agora. Obrigado por cada vida que aqui está, Pai, cada família que aqui se representa, Pai. Obrigado porque tu nos acolheste como nós somos. Obrigado porque teu amor é maior do que qualquer uma das nossas necessidades. Teu amor suplanta, Pai, as nossas carências. Teu amor sara as nossas feridas de alma, de caráter, físicas. É o teu amor, Pai, e somente o teu amor. Te damos graças, Pai, porque através desses heróis da fé que estão aqui estipulados neste livro sagrado, Pai, nós estamos aprendendo o que é caminhar contigo de mãos dadas, em gratidão, sabendo que o melhor para as nossas vidas está sendo preparado. A cidade está sendo preparada, Senhor Deus, para nos receber como somos. E nessa transformação milagrosa que veio do sangue de Cristo em nosso favor, nós poderemos finalmente descansar, Pai. Descansar ao teu lado, Pai. Te louvamos por cada uma das vidas aqui, nesta tarde, princípio de noite, Pai. Fortalece-nos, Pai. Capacita-nos, Senhor Deus. Põe no nosso coração e na nossa mente aquilo que tu tens de melhor em nosso favor, Pai. E faze-nos obedientes, Pai. Faze-nos com olhar de águia para vermos lá na frente por fé aquilo que nós já conhecemos agora e que esses servos teus não tiveram oportunidade de experimentar, Pai. Te damos graças por isso também, Pai. Prepara-nos para o dia de amanhã. Capacita-nos para o melhor da tua vida, Pai. No nome de Jesus, a tua igreja diz amém. Fica de pé, vamos louvar o Senhor.